do meu maior pesadelo. Eu achei que eu ia encarar uma epidemia de microcefalia, mas nunca no meu sonho mais delirante eu achei que ia ter essa repercussão. Em 2015, a doutora Celina Turk foi responsável por formar o grupo de pesquisa da epidemia de microcefalia, o MERG, que em apenas 3 meses conseguiu identificar como o Zika vírus e a microcefalia estavam relacionados. Ela foi reconhecida pela revista científica Nature como uma das 10 cientistas mais importantes em 2016. E em 2017, a revista norte-americana Time também listou Celina entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Meu pai, italiano, ex-seminarista, formou uma família com uma filha de Maria, né? Na época também bastante religiosos, mas muito abertos, muito ecléticos, e os dois eram professores. Essa vida inicial, com 5 outros irmãos, tinha sempre essa motivação, era em direção a estudos e esse olhar para o mundo. Era a grande aventura sair de Goiás, via Rio de Janeiro, onde se pegavam os navios, né, e fazia as enormes viagens em direção a Gênova e depois para o interior da Itália. A nossa família era de pessoas da literatura, e eu fui a primeira filha a se interessar por biologia. Eu acho que nós somos frutos de um tempo, e naquele tempo as mulheres estavam se mobilizando para ir para as escolas de medicina, e para mim parecia que era o maior desafio que eu podia ter, era passar no vestibular de medicina, que era o vestibular mais difícil. Quando eu cheguei na faculdade, eu percebi logo que eu me interessava muito pelos processos, pela biologia, eu ficava encantada. Foi na época, na década de 70, com os modelos da genética da dupla hélice, né, do Watson e Crick, toda aquela coisa. Então eu percebi logo que eu tinha essa diferença com os meus colegas que queriam estar na prática, e eu queria estar sempre perguntando por quê, mas por que isso, por que aquilo? A grande tradição da Faculdade de Medicina, em Goiás, era a medicina tropical na época, depois virou doenças infecciosas. E em Goiás tinha um grupo muito forte e muito interessante, que era liderado pelo professor Jofre Marcondes, na área de doença de Chagas. Ele me convidou, assim que eu terminei a Faculdade de Medicina, para fazer parte de um grupo de história da medicina. E ele me colocava para dar a aula sobre história das epidemias, e fez com que eu escrevesse um dos meus primeiros artigos científicos sobre a história das epidemias. E eu percebia muito claramente como as epidemias velhas e novas tinham mudado conceitos, tinham feito avanços importantes, tinham mudado, vamos dizer, trajetórias, não é? E aquilo me encantava muito. No mestrado, na London School, eu acho que eram 2 coisas determinantes. Um foi o reconhecimento que os grupos têm que ser continuados, os grupos de pesquisa têm que ser sólidos, que é como se fosse uma história, essa história tinha que ter continuidade. A outra questão muito importante que foi para mim foi o contato com muitos grupos, e um dos grupos que tinha lá de forma assim muito presente era um grupo de pessoas do Nordeste, e particularmente Recife. Isso depois foi muito importante na minha vida, porque quando
aposentei-me pela Universidade Federal de Goiás e já tinha o convite de Ricardo Ximenes para compor com o grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Pernambuco e Distrital. É um grupo que se comunicava de forma muito intensa com outras pessoas da Fiocruz. Então, eu digo que eu sou uma aquisição tardia da Fiocruz. Eu cheguei à Fiocruz depois de aposentada e já servindo agora como uma pesquisadora visitante. E quando teve essa epidemia de microcefálicos em Recife, eu fui contatada pelo Ministério da Saúde. Vi de imediato, ao visitar os hospitais e conversar com os especialistas, que era realmente alguma coisa muito grande, espantosamente diferente, e ela era um risco, ela era um perigo. Percebi que aquilo era um evento adverso que permeava a sociedade quase que como uma impossibilidade de continuidade. Vocês lembram que a primeira medida que foi feita pelo ministro da Saúde foi pedir que ninguém engravidasse. A frase que eu mais escutava em diferentes hospitais é: eu nunca vi nada igual. E a sensação que eu tive na primeira semana era realmente da casa pegando fogo. E quando a casa está pegando fogo, o que você faz é se reunir todas as pessoas possíveis e que você conhece, que teriam condição de ajudar. Então, eu vi lá no Instituto Ageu Magalhães o que tinha de espetacular e fantástico. Tinha um laboratório de virologia experimental que é liderado ainda por eu considero um dos maiores cientistas em arbovirose no Brasil, o professor Ernesto Marques, que tinha toda uma estrutura pronta, eficiente, com gente da mais alta qualidade para fazer testes, porque aí tinha que se diferenciar Zika, de dengue, de outras viroses. Então, o laboratório, não só de arbovírus, mas de vírus, estava lá. E esse grupo que trabalhava na UPE, que é o doutor Ricardo Ximenes, doutor Demor, e a doutora Thalia, que eu não tinha o menor contato com ela, foi uma das cientistas mais fundamentais nesse projeto, porque ela estudava e tinha experiência em trabalho de campo com reprodução humana. Ela tinha equipes de mulheres que sabiam entrar nas maternidades e sabiam se aproximar das parturientes para que houvesse a possibilidade de fazer o estudo de caso-controle que foi feito. E aqui eu não posso deixar de mencionar pessoas do Rio de Janeiro que também tiveram uma interlocução, mais do que amiga, foi uma interlocução parceira, que foi a Patrícia Brasil, a equipe do grupo dela, que muito precocemente fez aquela coorte de mulheres espetacular, né, que ela conseguiu ver de forma prospectiva, né, que sim, mulheres infectadas pelo vírus Zika tinham sim, né, tinham sim crianças, né, com malformações congênitas. Então, assim, o primeiro estudo mesmo que fica famoso e sai no New England é da Patrícia Brasil. A outra coisa que foi absolutamente fundamental foi que, embora tivesse no impeachment da Dilma, com toda aquela conturbação política e tudo mais, o Ministério da Saúde foi muito firme e, com a decretação do estado de emergência, o recurso para esse projeto chegou ainda em 2015. Formou-se um grupo que, na época, deu um nome
de MERG, né, que era o Grupo de Estudos de Microcefalia Epidêmica, que funciona até hoje. Foi possível ver não só essa, vamos dizer, associação forte entre a presença de anticorpos, né, anti-Zika e microcefalia, mas também excluir todas aquelas hipóteses que corriam na época. Um vírus, né, transmitido por mosquito que pela primeira vez aparece ser teratogênico, quer dizer, afetar o desenvolvimento fetal nesse. Então, isso era, vamos dizer assim, absurdamente diferente, mudava um paradigma de como os modelos que a gente pensava em arboviroses, e ainda nos mobilizamos com as milhares de perguntas que tem em relação a essa coorte de recém-nascidos, né? Dessa grande epidemia, e dos que vêm nascendo esporadicamente ainda da circulação desse vírus teratogênico, e agora com esse impacto enorme dessa intersecção dessa, vamos dizer, epidemia, né? Essa pandemia, essa sindemia, essa inqualificável, né, e prolongada SARS-CoV-2 que assola o país com outro contexto histórico, outro contexto político. E com a intersecção dessas epidemias, continua, eu acho que sendo cada vez mais um perigo a gente não perceber essas arboviroses como alguma coisa que tem todos esses aspectos envolvidos, né? E como custa caro para a sociedade, né? Essa negligência, né? Essa negligência ou essa continuidade nessa situação social no formato que ela se constitui, seja nas cidades ou seja nas áreas menos urbanizadas.